Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula passada, a gente deu introdução na disciplina Equações Diferenciais Lineares, tá bom? Mostramos o que é uma equação diferencial, quando é que ela vai se classificar no nosso padrão, que são as chamadas ordinárias, ou seja, só existe uma variável nas nossas contas. Eita, quase que o português não sai. Sai a conta e não sai a palavra, tá bom? E aí, quando ela se classifica na chamada linearidade. Tá bom? Então, na aula passada, basicamente, foi só como é que vão ser as estruturas das equações que nós vamos trabalhar aqui. Na aula de hoje, nós vamos começar a resolver essas equações, ou seja, vamos buscar maneiras, tá bom, de determinarmos as soluções. Lembrando que, como eu disse na aula passada, o que é ser uma solução de uma equação? É simplesmente uma expressão quando ela é aplicada na equação diferencial, a igualdade é encontrada. Tá bom? Ser solução de uma equação, ou você tem uma expressão que é a solução de qualquer problema, é que quando a gente pega aquela expressão e coloca na conta, a gente acha a resposta, ou seja, geralmente é a igualdade. Beleza? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar as chamadas equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá bom? E suas soluções. Sendo assim, tá, eu começo definindo o que são equações diferenciais lineares, lembrando que estas equações são as ordinárias, tá bom? Esse título, ordinária, que significa depende só de uma variável, vai ficar subentendido, tá bom? A gente não vai mexer com outro tipo, então não vou ficar colocando ela aqui. Beleza. Então, nós vamos trabalhar com as chamadas equações diferenciais lineares de primeira ordem. A forma geral de uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem é como está descrita aqui na expressão 2.1. Tá certo? É dessa forma que aqui está. Ou seja, derivada da função mais uma expressão p de x vezes a função y é igual a outra expressão q de x. Pessoal, ser expressão não significa que necessariamente ela tem que ser uma função, x ao quadrado, seno de x ou qualquer coisa. Pode ser também um valor numérico, tá bom? O que é que se pede aqui? É que essas funções, tanto p quanto q, são funções contínuas em um intervalo aberto. O que é que significa ser uma função contínua? Tá? Eu lembro a vocês que é lá de cálculo 1. Se vocês não tiverem lembrados, eu refaço agora. É o seguinte: para que uma função seja contínua, a gente precisa obedecer três regras. A primeira é o seguinte: quando você pegar essa função e aplicar um valor nela, esse resultado existe. Ou seja, você consegue achar a resposta se aplicar um valor nessa conta. Tá bom? Segundo detalhe para que a função seja contínua é que, se você avaliar o limite da função, tá? Quando os valores se aproximam do número que você quer aplicar, esse limite também existe. E o último ponto que é de regra aqui é o seguinte: o limite da função, tá bom? Quando o x tende para A, além de existir, tem que dar o mesmo resultado que a função aplicada no valor A. Tá bom? Isso significa a função ser contínua. Quando ela diz um intervalo, significa que para um intervalo de valores, qualquer valor do intervalo satisfaz essas regras. Beleza? Então vamos voltar lá para a apostila. Então é assim. Qual é o ponto que eu chamo aqui, ó, detalhe nessa observação 2.2? Quando essa expressão q de x, que aqui está, for igual a zero, tá? Independente do valor do intervalo que você pegue, ela sempre dá igual a zero, a equação é dita homogênea. Ou seja, quando esse valor de q de x aqui, ó, for igual a zero, você diz que essa é uma equação diferencial linear de primeira ordem homogênea. Então, toda vez que o resultado da expressão é igual a zero, você diz que é uma equação homogênea.
Tá? Bota isso na cabeça. Então, a partir de agora, se você escutar a palavra homogênea, significa que o resultado da conta deve ser igual a quanto? A zero. Beleza? Vamos lá. O detalhe vai ser quais são as expressões que podem ser aplicadas nessa conta aqui, de modo que ela seja a solução. Tá? Eu vou começar trabalhando com a equação que a gente fez lá no cálculo 1. Lá no cálculo 1, a gente trabalhava com esse tipo, só que homogênea. Vou relembrar a vocês o contexto, tá bom? E, posteriormente, vou pegar esse contexto aí e tentar ampliar. Beleza? Vamos lá no cálculo 1, ó, considerando que eu vou trabalhar com equação homogênea. Vamos lá, então. Lá no cálculo 1, a gente trabalhou bastante com isso aqui, ó. Y' mais P de x vezes y igual a zero. Aí você pode dizer, não, professor, a gente não trabalhou com isso aqui, não. Trabalhou sim. Um ponto crucial aqui é entender o seguinte, como é que eu posso reescrever esse y'? Tá? Quais são as formas que eu posso escrever para representar a derivada de uma função? Lembrando que a variável da nossa conta é o x. Sendo assim, eu lembro a vocês que y' ele pode ser representado também como sendo a variação da função de y com relação a x. A gente pode escrever dessa forma. Tá? Sendo assim, a gente teria o seguinte, ó, reescrevendo essa expressão, nós teríamos variação de y com relação a x mais p de x vezes y igual a zero. Mas isso aqui, por enquanto, ainda não ajuda a gente a resolver. O que é que eu vou fazer? Vou pegar, deixar à esquerda só a derivada e à direita quem não é derivada. Então ficaria o seguinte, variação de y com relação a x, isso aqui é igual a menos p de x vezes variação, vezes a expressão de y. Mas isso aqui também ainda não ajuda a gente a resolver. O que é que eu vou fazer? Deixar todo mundo que depende de y à esquerda da igualdade e quem não depende à direita. Então aqui é uma regra de 3 simples, ó, meio pelos extremos. Então ficaria aqui, ó, a variação de y sobre y é igual a menos p de x d de x. A partir de agora, como é que eu faço então? À esquerda aqui, como é que eu faço para tentar determinar quem é a função de y? Como é que eu faço aqui? A gente vai utilizar uma coisa que a gente aprendeu lá no cálculo. Se aqui, ó, eu tenho a variação, não há problema nenhum em eu aplicar, ó, lá do cálculo 1 a gente aprendeu que aqui usar integrais. Então, o que eu faço à esquerda da igualdade, eu tenho que fazer à direita. Então, se eu vou integrar a esquerda, também tem que integrar a direita. Sendo assim, eu quero integrar, e aí eu vou deixar descrito aqui, ó, para que vocês entendam. Quem é a integral de 1 sobre y d de y? Isso aqui tem que ser integral, o menos daqui, ó, menos p de x d de x. Tá? Nessa daqui dá para fazer. Lá do cálculo 1, a gente aprendeu. Quem é a integral de 1 sobre x dx? Independente da letra, a regra não muda. Eu vou lembrar aqui a vocês, e que vai ser extremamente necessário, por favor, pessoal, memorize. Tá? A integral de 1 sobre x dx, isso aqui vai ser igual a logaritmo natural de x. Tá bom? Memorizem. Isso aqui a gente vai usar pra caramba. Sendo assim, então, na minha conta, integral de 1 sobre y dy, dá logaritmo natural de y, isso aqui é igual a menos integral de p de x dx. Tá? Só que eu não quero o logaritmo natural de y. Eu quero achar exatamente a função de y. Então, como é que eu faço? Vou usar outra propriedade que vocês também viram bastante lá no cálculo 1, que é o seguinte, ó.
A exponencial do logaritmo de qualquer função f é igual à própria função f, que também é a mesma coisa de você ter o logaritmo natural da exponencial de f também é igual a f. Isso vale tanto para exponencial e logaritmo natural, quanto vale para as outras expressões de logaritmo, tá bom? E de exponencial, porque elas são funções inversas. Tá? Desde que a base seja a mesma, tá? A gente não perde nada. A base aqui é a mesma. Do logaritmo natural, a base é exponencial natural. Sendo assim, o que eu vou fazer aqui na conta, então, para finalizar? Jogar a exponencial à esquerda e à direita, porque o que eu faço à esquerda da igualdade, eu tenho que fazer à direita. Então, exponencial de ln de y tem que ser exatamente igual à exponencial de menos integral de p de x dx. Consequentemente, usando a definição que eu acabei de passar aqui para vocês, tá certo? Acabei. Só que, portanto, vai dar aqui a minha função y de x vai ser igual a exponencial de menos integral de p de x d de x. Pronto. Você pode não lembrar, mas a gente trabalhou um bocado com isso aqui lá no cálculo 1. Tá? Ou seja, se ela é homogênea, a gente aplica nessa conta aqui e acha a solução. Beleza. Só que para a gente agora, tá? Para a gente agora, a expressão é essa daqui, ó. Y' mais P de x, vezes y. Por que eu quero botar D de x aqui toda vez? Estou viciado em cálculo 1. Isso aqui é igual à minha expressão Q de x. Eu quero agora encontrar a função de y que satisfaça isso aqui. Tá? Só que não tem. Um detalhe seria o seguinte. Imagine, tá? Então, que existe uma função u, tá? Essa é uma função u de x, que também é contínua naquele intervalo, tá bom? Tem a mesma continuidade de p de x e q de x, no intervalo onde a minha função está definida. Então, u de x é contínua. Tá bom? Contínua para todo x que pertence ao intervalo. Tá? E outro ponto. Nem meu y é igual a zero. Se y fosse igual a zero, a derivada dele também é zero. Então, 0 mais 0 dá zero. Isso força que o q de x seja zero. Tá? Então, não teria nem conta para resolver. Então, o y não pode ser zero e o meu u de x também não pode ser zero. Tá? Em hipótese nenhuma. Por que eu vou fazer essa consideração? Porque eu vou pegar essa u de x de modo que eu consiga operar o u de x aqui da seguinte maneira. Se eu multiplicar a direita e a esquerda da minha expressão aqui, vou chamar de 1. Bom, pode chamar isso aqui de 1. Está feita a mesma coisa na apostila, pessoal. Eu só estou descrevendo aqui, tá? Como é que vai ser dado a construção. Beleza? Então vamos lá. E se eu multiplicar o de x à direita e à esquerda aqui? Então ficaria ó, o de x que multiplica y' mais p de x vezes y. Isso tudo aqui igual a q de x. Tá grosseiro aqui o modo de escrita, tá bom? Mas é só para que a gente entenda. Então eu estou dizendo que existe uma função u de x que obedeceria o seguinte. Ó, o de x vezes y' mais o de x vezes p de x vezes y. Isso tudo é igual a u de x vezes q de x. Aí você pode dizer, professor, por favor, professor, vamos lá.
eu já não tenho nem informação quem é y, quem é p e quem é q. Mas o senhor chegou e do nada, diz que tem uma função de x que eu vou multiplicar aqui. Para que isso, professor? Tá? Para que isso aqui? Porque a partir de agora, pessoal, eu vou pegar isso aqui, ó, essa primeira parte. Tá? Esquecer essa igualdade por um instante. Vou pegar essa primeira parte. O que é que eu quero com isso? É o seguinte. Tem uma regra lá no cálculo 1, tá? Que é bem parecida com o resultado que aqui aparece. Que é o seguinte. Tem uma regrinha lá que diz, ó, vai aparecer em algum momento a função vezes, ó, tem uma multiplicação. Então, primeira função vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda função. Aí você, peraí. É realmente, isso se chama regra do produto, que diz o seguinte, que a derivada do produto entre duas funções, tá bom? A derivada, aqui eu vou colocar com relação a x. Isso aqui seja, ó, derivada da primeira vezes a segunda função, mais repete a primeira vezes a derivada da segunda. Isso é verdade, professor. Mas o que o senhor quer trazer com isso aqui? E é o seguinte, então se eu considerar que meu u de x é uma função, ou f ou g, e meu y é uma das funções, ou f ou g, então teria o seguinte, ó, derivada de u de x vezes y. Lembre-se que y é uma função que também depende de x. Derivada com relação a x, eu quero que esse resultado desse produto da derivada seja exatamente igual a u de x vezes q de x. Professor, mas como é a regra do produto aqui? E aí agora a gente vai comparar, tá bom? Eu estou dizendo então dessa derivada que ela fica da seguinte maneira, ó. Regra do, ó, derivada. Eu vou pegar, eu posso inverter aqui, tá bom? Eu vou inverter aqui. Em vez de escrever, eu vou fazer assim, y vezes o de x, para ficar melhor com o que eu quero fazer ali na frente. Sendo assim, pela regra do produto, tá? Derivada da primeira expressão, que é a de y, vezes a segunda. Então, o de x vezes y'. Mais, tá? Derivada, repete a primeira, vezes a derivada da segunda. Ou seja, derivada de u de x vezes o y. Isso aqui tem que ser igual a quem? U de x vezes q de x. Só que tem um detalhe. Eu disse lá no início, tá? Vulgo, ó, aqui em cima nessa barrinha de vermelho, tá bom? Que era o seguinte, ó. Esse q de x também é igual a quem? U de x vezes y' mais U de x vezes p de x vezes y. O que é que eu vou fazer agora? Se essa, ó, a primeira parte da expressão é igual à última, por meio da igualdade, eu vou esquecer por um instante essa parte central, tá bom? Ó, essa parte que está aqui no centro, ó, tá destacada aqui de amarelo. Eu não vou pensar mais nela. Bom, eu vou pensar na primeira entrada e na última. E aí, fazendo os comparativos, eu tenho, ó, veja que essa parte da expressão aqui é exatamente essa. Então, realmente, essa parte já é exatamente igual a essa daqui. O que obriga o seguinte, ó, que essa segunda parte que aqui está, ó, a derivada de u de x com relação a y, tem que ser exatamente igual
a segunda parte que aqui está. Olha aí. Beleza, professor. O senhor está dizendo que é igual. Vamos lá. O que é que isso aí ajuda? Então, vamos escrever as igualdades. Daí, ó. Derivada de u de x vai ser exatamente igual. Tá? Isso aqui vezes y é exatamente igual a u de x vezes p de x vezes y. Beleza, professor. Mas isso aqui ajuda no que agora? O seguinte, ó. De novo, como você tem igualdade, será que tem como eu simplificar termos? Tem. Levando em consideração aqui em cima, ó. Aqui em cima eu já disse, ó. O y não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, então ele é um fator em comum dos dois lados da igualdade. Então no produtório eu posso simplificar, ou seja, dividir tudo isso aqui, ó, por y, já que ele não é zero. Consequentemente, a minha expressão se torna isso aqui, ó. Derivada de u de x é igual a u de x vezes p de x. O senhor rodou, foi para lá, veio para cá e caiu nisso aqui, ó. E agora, José? E agora, José, que eu fiz uma coisa parecida ainda agorinha aqui, ó, para isso. Ainda agorinha. Vamos voltar um pouquinho, ó. Voltei antes da conta. Quando eu disse que a ideia era de homogêneo, ó. Presta atenção. Aqui, ó. A derivada de alguém, tá? A derivada de alguém é igual a alguém. Olha aí. Então, a partir de agora, nessa conta aqui embaixo, ó, a partir de agora, nessa conta, eu vou operar como se ela fosse o quê? Homogênea. Então, reescrevendo a derivada de u, é isso aqui, ó. Derivada de u com relação a x. Isso aqui, eu vou, tecnicamente, de u, eu vou suprimir o x. Isso aqui é igual a u vezes p de x. Então, pessoal, se torna a mesma conta da homogênea ainda agora. Tá? E, ou seja, passo u para a esquerda, quem não tem u para a direita, d de u sobre u é igual a p de x. Tá? Com relação a d de x. Joga integral à esquerda e à direita. Integral de 1 sobre u d de u. Isso aqui é igual a integral de p de x d de x. Integral de 1 sobre x dx é igual a integral de 1 sobre u du. Isso aqui é logaritmo natural. ln de u é igual a integral de p de x dx. Como é que eu faço para o logaritmo natural sumir? Jogo exponencial à esquerda e à direita. Portanto, nós chegamos que a expressão u de x, que até então nós não sabíamos quem era, ela vai ser exatamente igual à exponencial da integral da função p de x dx. Olha aí, acabamos de determinar essa função u de x. Beleza. Essa função de x aqui, eu destaco, pessoal, ela vai ser chamada de fator integrante. Tá, professor? E aquelas contas tudinho? Ó, não precisa memorizar todas as contas. Eu só estou mostrando como é que a gente chega no resultado. Seria muito cômodo eu dizer, ó, pego uma expressão u de x e u de x é isso aqui. Eu mostro para vocês como é que a gente chega no resultado. Certo, professor? O senhor acabou de dizer isso aqui. Mas o senhor achou u. O senhor não calculou aquele bendito daquele y da conta da gente. Beleza.
O que foi que eu disse ainda? Tá? Lembra vocês, ó. Eu disse que a derivada de u de x com y com relação a x, isso aqui é igual a quem? A minha função u de x vezes q de x. Beleza? O que é que a gente faz aqui então? Tá? O que é que a gente vai fazer? Como é que eu consigo eliminar a derivada? Usa-se propriedade que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Eu vou escrever em destaque vermelho aqui em cima, tá bom? Que é o seguinte, ó. A integral da derivada da função, só que exatamente igual à função, mais uma constante. Do mesmo jeito, a derivada, tá, da integral de uma função, tá bom? É a própria função. A gente vai usar isso. Mas aonde? Aqui, ó, nessa primeira etapa, eu vou jogar a integral à esquerda e à direita. Integral com relação a quem? A x, ó. Então, na minha conta, eu ficaria, tá? Escrevendo aqui embaixo. Integral da variação de u de x com relação a y, com relação a t de x, ó. Isso aqui, portanto, então tem que ser igual a integral de quem? U de x vezes q de x, dx, lembrando, ao integral definida, pelo que eu acabei de escrever aqui, ainda sobra quem? Mais uma constante ao final das contas. Sendo assim, ó. Tá? Sendo assim, a integral da derivada, acabei de dizer que é a própria função. Então, quem é a função? U de x vezes y é igual a essa integral aqui todinha. U de x vezes o q de x, tá? D de x mais c. Mas, professor, o senhor quer achar o y. E é exatamente, para eu achar o y, lembra-se que eu escrevi lá em cima, meu u de x não pode ser zero. E qual é a garantia que eu tenho que ele não vai ser zero? Daqui, ó. Meu u de x é exponencial. E não existe valor aplicado na exponencial que dê igual a zero. Então, meu u de x não é zero. Se ele não é zero, ele pode passar aqui, ó. Ele está multiplicando, pode passar para o outro lado dividindo. Sendo assim, a minha solução vai ser, ó, y de x é igual a integral de u de x vezes q de x dx mais uma constante, tudo isso dividido por u de x. Essa vai ser a forma de se determinar a solução da equação diferencial linear de primeira ordem. Ou seja, a gente vai calcular aquele u de x calculado, vai enfiar aqui na conta. Beleza? Vamos ver um exemplo. Só deixo claro, pessoal, que tudo aquilo que eu fiz está aqui descrito, tá bom? Está tudo descrito, ó. O y e o u não são zero, e por aí vai. Toda a descrição. Chegando-se, então, tá? Na expressão u de x, tá? Que é chamado de fator integrante, tá bom? O de x é o fator integrante, tá certo? E na minha expressão de y, tá? Quem é o de x está aqui, ó, 2.4. Quem é o resultado em y, 2.5. Existem livros que já substituem o valor de u de x, e aí eu fiz essa modificação e o ajuste, o que gera a expressão 2.6. Mas só preciso decorar 2.4 e 2.5. Beleza? Vamos lá para um exemplo. Ó. A equação t vezes y'
mais 2 vezes y é igual a seno de t com t maior do que zero. Pessoal, em equações diferenciais, tá bom? A gente considera o t sempre como sendo maior do que zero. Porque a referência do t que aí está, tá? Maior ou igual. Tá? Em alguns casos só maior, ou em outros casos inclui-se o zero. Tá bom? Mas por quê? Porque o t, nas representações de equações diferenciais, ele faz referência a tempo. E o tempo sempre é uma medida o quê? Positiva. Tá bom? Por isso, maior do que zero. Então, além de eu querer saber a solução, eu ainda quero saber, ó, como é que se comporta o meu valor de y quando o valor de t vai para mais infinito. Eu lembro o seguinte, ó, na expressão que a gente tinha lá no início, ó, vou voltar um pouquinho, tá bom? Daqui, ó. O y' só pode ser multiplicado por 1. Não pode ter outra função. Só que aqui tem, ó. Só que aqui, professor, tem esse bendito. E agora, José? E agora, José, que com a garantia que o meu valor de t é positivo, então se ele é positivo, não há problema nenhum em que eu possa pegar, ó, o t dividindo todo mundo da expressão. Peguei o t, que multiplica o y' e dividi ele por todo mundo. Ficando então, ó, y' mais 2 dividido por t vezes y igual a seno de t sobre t. Por representação, ó, quem multiplica y, quem é o meu p de x? No caso aqui, ó, é o p de t. Sendo assim, o meu p é 2 dividido por t. O que é que eu faço com ele, sabendo do p? Vou jogar na minha expressão de u. Tá aqui, ó. O de t é igual ao exponencial de p de t dt. Então, quem é a integral de 2 sobre t dt? O 2 é constante, para fora. Então, ficaria a integral de 1 sobre t dt. Quem é isso? O logaritmo natural. Então, 2 que multiplica ele. Por propriedade de função logarítmica, também aprendida lá no cálculo 1, o valor que está multiplicando o logaritmo pode passar como potência. Tá? A gente só faço a menção. A gente não aprendeu essa propriedade lá no cálculo. A gente aprendeu essa propriedade lá no ensino fundamental. Aprendeu no fundamental, usou no médio e está repetindo aqui agora. Tá bom? Aí a outra propriedade que eu fiz menção a vocês, que a gente também aprendeu lá no ensino fundamental, médio e trouxe para cá. Quem é o exponencial do logaritmo? É a própria função. Sendo assim, a minha função, ó, o de x é t ao quadrado. Consegui determinar quem é a minha função. Quem? O de x. Como é que eu faço então para solucionar? Tá? Para chegar na resposta. Vou jogar ela na minha expressão de integral. Sendo assim, quem é o meu, ó, meu y vai ser a minha função u de x, tá bom? Que é quem? T ao quadrado. Vezes a função de Q. Quem é a função Q, ó? Seno de t sobre t. Está aqui multiplicado, então fica t vezes seno. Mais uma constante. Meu u de x passa dividindo. Agora, nessa integral, quem é a integral de t seno de t? Isso aí, vocês têm que voltar. Só dá para fazer por integração por partes. Tá? Nesse controle aí, pessoal, não tem o que fazer não. Vocês têm que saber integrar. Infelizmente, aqui tem. A fórmula já está pronta. É só pegar as expressões, colocar na fórmula e calcular as integrais. Beleza? Sendo assim, quando você calcula a integral de t seno de t, encontra como solução seno de t menos t vezes cosseno de t. O de x dividindo nos dá aqui nossa expressão, ó, y de t é igual a seno de t menos t cosseno de t mais uma constante dividido por t ao quadrado. Essa é a minha expressão y de t. Só que ele acrescenta um detalhe lá. O que é que acontece com a solução quando t vai para infinito? Como aqui eu tenho um somatório, eu posso separar. Quem é o limite do seno de t sobre t ao quadrado quando t vai para infinito? O seno é uma função limitada. Por regra do sanduíche, se uma função é limitada e o denominador vai para infinito, o limite dá zero. Então aqui dá zero. Quanto é que dá t dividido por t ao quadrado? Dá 1 sobre t. Então fica cosseno dividido por t.
De novo, cosseno é uma função limitada, o t vai para mais infinito. Uma função limitada dividida por alguém que vai para infinito, de acordo com a regra do sanduíche, tá bom? Ela vai também para onde? Para zero. Tá, a regra do sanduíche, só para lembrar, diz o seguinte, ó, se tua função está limitada entre outras duas, tá? E você conhece o limite dos extremos que vai para uma mesma resposta, o que está no meio também vai. Então, pelo teorema de sanduíche, cosseno de t dividido por t, quando t vai para mais infinito, dá zero. Uma constante dividido por t, quando t vai para infinito, isso também vai para zero. Zero somado subtraído de zero dá zero, ou seja, a nossa solução y vai para zero quando t vai para infinito. Beleza? Aqui, ó, nós temos algumas expressões. Coloquem as regras que acabaram de aprender aqui, ó. É só olhar. Na letra A, quem é o P? É 3. Quem é o quê? T mais exponencial de menos 2t. Tá? Na letra, sei lá, na letra G. Tem alguém multiplicando a derivada de y. O que é que eu faço com essa expressão? Passo dividindo todo mundo. Tá bom? E aí, então, o meu P vai ser 4 vezes t dividido por 1 mais t ao quadrado. E o Q de x vai ser 1 mais t ao quadrado elevado a menos 3. Façam as contas que vocês vão achar isso aí. Aí pega o P, joga na conta, e depois pega o Q e joga na conta. Beleza? Vamos então trabalhar com a ideia de problema de valor inicial. O problema de valor inicial simplesmente é o seguinte. A solução de y dá uma solução geral. Tá? Ele dá a solução geral do meu problema. Só que você pode tentar fixar uma resposta. Eu quero a solução, mas de todas as soluções possíveis, eu quero exatamente a que passa aqui nesse pontinho. Então, ou seja, você está amarrando a sua solução em algum problema. Tá? Ou, na verdade, perdoe, em algum ponto. Professor, como é isso? Imagina o seguinte. Na cidade que qualquer um está, tem ruas. Tá? Tem ruas. E digamos que você quer passar num determinado supermercado. Tá? Então você tem um monte de ruas que pode guiar você para lá. Mas imagina que você está fixando que você tem que passar exatamente numa determinada esquina para chegar no supermercado. Você está se amarrando ali. Diz, eu tenho que passar aqui por toda e a direita. Ou seja, você está fixando o local por onde a solução, ou seja, você sair da sua casa para chegar no supermercado, tem que passar. Você está fixando. Quando isso acontece, essa fixação, a gente chama o problema de valor inicial. Tá? E simplesmente ele diz o seguinte, ó, como aqui está descrito. Ó, você pega um valor de x que aplicado na sua função y te dá um resultado. Então, o que é que vai acrescer do que a gente aprendeu agora? Só isso. Encontrei o valor de y. Tem uma infinidade de soluções. Mas eu vou pegar um determinado valor de x, jogar na minha conta, para que eu seja capaz de determinar quem é aquele valor de constante que aparece nas soluções. Ou seja, ó, um exemplo aqui, ó, citado ainda agora, veja que na minha solução geral aparece uma constante. Mas quando você amarra a esquina, esse C é a esquina que você está dizendo que tem que passar. Aí eu quero saber quem é a solução que me guia até ali. Sendo assim, ó, vamos fazer assim. Vamos pegar o problema que a gente fez agora e amarrar na seguinte solução. Eu quero que quando eu aplicar π sobre 2 lá naquela conta de y, o resultado dela seja igual a 1. Sendo assim, eu não tenho que refazer a conta. O y eu já achei. Aqui, ó. O que eu quero, portanto, aqui na minha conta, é que quando eu aplicar π sobre 2 nela, o resultado seja igual a 1. E é isso que eu vou fazer. Vamos lá, então. Ó, eu estou aplicando π sobre 2 e o resultado tem que ser igual a 1. Então, vejam. 1 é igual a y de π sobre 2. O que é que eu faço com esse valor? Aplico, ó. Então, fica seno de π sobre 2, menos π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2, mais c, tudo isso dividido por quem?
π sobre 2 elevado ao quadrado. Eu estou substituindo o valor de t por π sobre 2. Em que expressão? Nessa daqui, ó. E eu sei que quando isso acontecer lá no início eu disse que o resultado tem que ser igual a 1. Então está aqui, igual a 1. Como é que a gente faz então essa conta? Quem é o seno de π sobre 2? Seno de 90 é 1. Então o cosseno de 90 é quanto? Quando o seno vale 1 ou menos 1, o cosseno é 0. Quando o cosseno vale 1 ou menos 1, o seno é 0. Então, ó, seno de π sobre 2 é 1, então o cosseno é 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então aqui em cima vai ficar 1 mais constante dividido por π sobre 2 ao quadrado. Aqui eu tenho uma fração, ó. Pega esse valor, passo para o outro lado multiplicando 1. Então vai ficar 1 mais constante é igual a quem? π sobre 2 elevado ao quadrado. Se eu passar 1 para o outro lado, fica π ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então π ao quadrado sobre 4 menos 1. Eu achei, portanto, o valor da constante. Então, quando eu coloco o meu problema de valor inicial, tá bom? Ou seja, eu fixo o valor de x e a resposta que eu tenho que obter, eu estou determinando o valor da constante. Tá? É só e somente só isso. Beleza? Vamos voltar para mim. Portanto, pessoal, é isso que a gente tem que fazer. Certo? Sendo assim, eu peço a vocês que treinem, tá bom? Essa construção. Lembrando, na aula de hoje a gente viu, são duas partes que compõem a nossa solução. A primeira é o fator integrante, é aquele U de x. Memoriza que é a expressão U de x. Tá? A minha continha lá já vai me dar a informação quem é o P e quem é o Q. Isso aí já está claro na conta. Eu preciso, então, ter na mente quem é o fator integrante, aquele U, para botar na conta, e quem é a expressão de y que me dá a solução. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Primeira, qualquer coisa pode me perguntar posteriormente. Então, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!